Desde o todo, que é tudo espírito, até a forma de matéria mais grosseira, tudo está em vibração. O que isso quer dizer? Que tudo que nos envolve, inclusive essa lousa, eu mesmo, a roupa que uso, uma pedra, uma planta, uma flor, tudo tem uma vibração, tem uma frequência. Essa vibração ela é medida em frequências. Teve um pesquisador, era médico, espiritualista, foi um grande filósofo também, David Hawkins, uma obra monumental, Poder versus Força. Ele fez uma anatomia da consciência humana. É uma obra fundamental quando a gente quer observar, quer estudar essa questão da análise da frequência, da vibração. Então, ele cunhou uma escala de frequência que vai, medida em hertz, vai dos 20 Hz, que é a vergonha, até alguém iluminado que está a mais de 700 Hz. Né? Então, tem um nível intermediário, ali em torno de 200 Hz, que marca aquilo que é abaixo, que está num nível não evolutivo ainda, para algo generativo, algo que está acima de 200 Hz, principalmente 250 Hz, que passa da neutralidade. Então, aonde já existe um despertar de consciência. Porque, evidentemente, para que nós elevemos a nossa consciência, nós necessitamos elevar essa frequência através desses diversos desenvolvimentos conscienciais. Toda vez que eu evoluo, que eu desenvolvo, que eu cresço em consciência, aumenta a minha vibração. Dito isso, então o que esse autor quis colocar? Ele fez uma avaliação daquilo que nós temos como humanidade, e aí é muito interessante. Na esmagadora maioria, a humanidade ela gira em torno de 175 Hz. Esse aqui é a frequência do orgulho. E o orgulho traz a separatividade. Alguém vai ficar orgulhoso do carro que tem, da casa que tem, do trabalho que tem, do tanto dinheiro que tem, enfim. E isso provoca separação. O meu é melhor que o seu, o dele é melhor do que do outro. Então parte das discórdias, elas surgem a partir desse orgulho. Já quando chega aos 200 Hz, é a coragem. Na coragem nós começamos a vislumbrar evolução, nós começamos a vislumbrar algo maior, algo diferente. Toda mudança ela sempre começa pelo interno e é necessário partir do interno. Não tem como promover qualquer tipo de mudança a partir do externo. O externo é um reflexo daquilo que você evoluiu internamente. Então, aquilo que você pensa e sente vai gerar uma frequência, é aquilo onde você vibra, e é isso que você vai ter manifestado na tua vida. É o que fala a lei da atração. E esse vídeo, em princípio, não é para tratar de lei da atração, é para entender da onde vem essa vibração e como é que eu mexo nisso. Então, todas as situações que temos vivido na nossa vida, elas provocam algum nível de consciência, de despertar de consciência. E isso vai mudar. Então, essa somatória de vários eventos vai determinar o meu nível de frequência, aonde eu me sintonizo. Então, é como se fossem níveis de frequência, como se fossem aquele dial de rádio antigo que você coloca tantos hertz para sintonizar essa ou aquela frequência, essa ou aquela rádio. Eu quero ouvir sertanejo universitário, então é 102.7 MHz. Eu quero ouvir uma música clássica e tal, vai ser 98. É dessa forma. Então eu me sintonizo naquilo que eu quero.
Aquilo que a gente encontra, como nós conhecemos outras pessoas, o contato que eu vou ter é determinado pelo nível de frequência que essa pessoa está. Então tem gente que às vezes fala que tem um relacionamento muito ruim, enfim, ou que não encontra, meu Deus, você encontra pessoas que são de má índole. Tem a ver, portanto, com aquilo que você está emitindo como frequência. Não é o que você acha que deveria ser. É como você emite. Semelhante atrai semelhante. Não há como isso ser diferente. Então, não há como a gente olhar, por exemplo, num relacionamento, um casal, e dizer, meu Deus, como é que essa pessoa maravilhosa está com essa criatura que é impossível de conviver. Em algum nível, eles vibram de forma similar. Por isso ficam juntos, do contrário, separa. Principalmente de 2020 para cá, nós tivemos enormes alterações. Eu falo nós como humanidade. Olhe a sua vida. Com certeza existem pessoas com as quais você convivia antes de 2020 que hoje você não convive mais. Estão vibrando num outro ponto. Nós acabamos nos distanciando de determinadas pessoas, de determinados comportamentos que vibram numa determinada frequência, a qual, quem sabe, nós não tenhamos mais a ver. E nós nos afastamos disso. Assim como a gente acaba se aproximando de outras pessoas que antes não faziam parte do nosso círculo de amizade e de proximidade. Evidente que eu não estou falando às vezes em relação a familiares, porque assim, não tem como, a vida, nós escolhemos esses familiares, não há como se distanciar e tal. Às vezes você diminui o contato, enfim, mas ainda assim, hoje, mudam essas relações. E se é alguém que queira crescer, que queira evoluir, evidentemente vai buscar relações que sejam mais congruentes com aquele nível de consciência onde você está vibrando. David Hawkins, ele colocou, e isso é bem interessante, que não passa de 15% da humanidade, 15% da humanidade que vibra acima de 200 Hz. E esses 15%, e eu acho que é um número até exagerado, talvez hoje esteja se aproximando disso, mas no tempo que ele escreveu isso, enfim, ele observou isso e eu vou, como era alguém muito sábio, vamos concordar. Então, esses 15% é que dão sustentação para o restante da humanidade. Isso é muito interessante, porque veja, uma consciência elevada, uma consciência mais elevada, ela irradia campos que trazem benefícios para toda a humanidade. Há uma frequência, algo que a gente não vê, mas nós sentimos, nós percebemos. Há instrumentos, inclusive, para isso. Foi no final do ano, eu tinha comprado um daqueles detectores de metais, talvez algum de vocês tenha algo assim, e aí no final do ano nós tínhamos ido para o sítio lá do meu sogro, nós também temos um sítio lá, não é aqui onde residimos, e eu fui testar o tal do aparelho. E aí liguei e ele estava fazendo um som diferente do que deveria fazer. Ele estava emitindo um bip constante o tempo todo, bip, bip, bip. Falei, o aparelho é novo, já está com problema, já tem alguma questão. E aí foi minha cunhada que sacou o que é que estava acontecendo. Ela disse, olha, esse som me parece do aparelhinho de choque lá, que é feita uma cerca elétrica para limitar a entrada dos animais em determinadas áreas. Então, rapidamente você muda uma cerca de lugar usando esse tipo de artifício. E esse aparelho ele emite um bip frequencial. E esse aparelho, e nós estávamos pelo menos a 100 metros do aparelho, e ele captava a frequência que vinha do aparelho. Olha como isso é interessante. Um aparelhinho simples.
E ele captava a frequência. Que dirá o nosso corpo? Então, por isso que tem pessoas que você se afina, você gosta de estar próximo. É muito agradável estar próximo. E outras pessoas você quer distância. Por quê? Em algum nível nós vibramos assim e não daquela outra forma. Nós queremos distância de determinadas frequências. E isso nos aproxima ou nos afasta de determinadas situações. É muito interessante isso. Então veja, se dentro de uma frequência de apenas 15% de pessoas dão sustentação para aquilo que nós entendemos como humanidade, então imagine a humanidade começando a evoluir, a crescer, a desenvolver seus aspectos de consciência. Que terra que nós podemos estar habitando daqui a pouco. E é isso que se fala muito em transição, em mudança de terceira para quinta dimensão. Porque é uma mudança que vai acontecer no nível de frequência, no nível de consciência, no nível de vibração da humanidade. E aí tem a historinha do 100º macaco, quando um determinado número de pessoas atingirem um nível, um patamar superior, quem sabe é esse aqui, de frequência, aumentar a frequência além dos 200, 250, 300 Hz, quem sabe nós damos um salto de frequência em toda a humanidade. Nós vamos estar vivendo e vivenciando um período, quem sabe, fantástico, e pode ser feito de forma muito breve isso. Então, o que acontece? Veja, essa frequência, ela se estabelece, você começa a ter resultados. Toda vez que você entra em contato, digamos, com alguém que baixa a sua frequência, ou você permita que você vê noticiários, você vê várias coisas que baixam a sua frequência, te entristecem, te deixam depressivo, você evidentemente vai baixar a sua frequência. Aquilo que a gente entende como seres ou entidades mais elevadas, não importa qual o seu nível de crença aí, porque tem a ver com as crenças inclusive, esses seres, vamos colocar assim, mais evoluídos, só conseguem entrar em contato conosco, contigo, se você elevar a sua frequência. Isso explica porque existem as leis cósmicas. A gente precisa entender esse aspecto das leis. As leis regem. O grande Criador, o todo, essa inteligência infinita que criou tudo isso, que nos envolve, cunhou leis. Desde que eu me adeque a essas leis, automaticamente eu vou conquistar, vou adquirir determinados patamares, vou conseguir determinadas coisas. Por exemplo, Hellinger, alguém que eu estudo bastante e tal, que tem a ver com as constelações familiares, ele cunhou e a partir dos estudos dele, ele observou que nós funcionamos a partir de 3 leis, ele chamou de leis do amor. Então a lei de pertencimento, de compensação e de ordem. Desde que numa família você esteja funcionando dentro dessas leis, é uma família que vai estar funcionando de forma saudável. Essas outras leis cósmicas criadas pela fonte, Deus, chame como queira, uma vez que eu ande conforme essas leis, eu também receberei os benefícios, entrarei em contato, receberei energias mais evolutivas a partir disso. Enquanto eu estou em níveis mais baixos, depressivos, doentios, de raiva, de depressão, de vergonha, de ansiedade, eu não atinjo esses níveis, eu não conquisto esses níveis superiores. A lei não me atende. Entende isso? Veja. Então, para entendermos da onde vem tudo isso, a fonte, eu vou fazer um triângulo aí. A fonte, o todo, a inteligência infinita, o todo daquela frase que eu falei logo no começo, o todo é puro espírito, e até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração, desde esse todo. Esse todo, para experienciar
a matéria, ele precisa ir densificando e baixando a sua frequência. Vamos pensar aqui que para nós é inimaginável dessa inteligência infinita, desse Hélio Couto chama de vácuo quântico. Qual é o nível de frequência disso? Para nós é impossível pensar nisso. Nós pensamos em alguém iluminado, um Buda, um Cristo, alguém que esteve andando por aqui, lá próximo de 1000 Hz aí de frequência. Então veja, a fonte ela precisou para experienciar a matéria e vamos pensar assim, emitindo pequenas porções de si mesmo que nós podemos chamar de, e a palavra correta inclusive é essa, são mônadas. Cada mônada gera pelo menos 12 superalmas e cada 12 superalmas vão gerar mais 12 almas. E aí são almas irmãs. Isso dá ensejo a um outro vídeo. Só vamos pensar então que essa frequência vai baixando até que chegue aqui no Roberto. Chegue aqui embaixo no Roberto. Né? Essa frequência chegou até mim. Ou até você que está me vendo. Então, baixou essa frequência. Ocorre, e aí sim, o que é um agnóstico? Alguém que não acredita em Deus, alguém que não acredita em nada disso. É alguém que perdeu o contato com a fonte. É alguém que se sente desconectado da fonte. E às vezes é alguém que ainda tem sucesso na matéria, tem sucesso em algumas coisas, porque anda segundo a lei. Já vamos falar um pouco a respeito dessas leis, né? Ainda assim, às vezes pode ter sucesso, mesmo que não acredite oriundo dessa fonte. Mas vamos dizer que nós acreditemos, e eu acredito. Por isso falo tudo que falo com vocês, porque isso é algo que eu vivencio. Então veja, essa fonte ela vem se densificando para de milhares ou milhões de formas experimentar a vida na matéria. Nós somos um pequeno holograma do todo, a imagem e semelhança de Deus. Sim, exatamente isso. Então se aqui é um todo, aqui é um todinho. Não todinha, todinho. Os orientais chamam de chamatrina ou centelha divina. Pode chamar de Espírito Santo, tudo isso nos anima. Aqui eu fiz o triângulo justamente porque fala dessa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, formando aquilo que nós entendemos como Deus, ou Brahma, Vishnu, Shiva, dependendo da ordenação religiosa que alguém pense. Mas enfim, esse conhecimento ele chegou para diversos povos, evidentemente, não foi só para os cristãos, né? Então, o que acontece? Se esse aqui também tem parte dessa chamatrina, e o que é essa chamatrina? Ou centelha divina? Chama porque é como se fosse formado por 3 labaredas. E elas, inclusive, têm 3 cores. Essas 3 cores, por coincidência, são as 3 cores primárias, né? É o azul, que tem uma característica de vontade e poder, que são denominações ou características do espírito. O amarelo, que tem a ver com a sabedoria, e o rosa, que tem a ver com o amor, né? Então, a partir de tudo isso aqui, nós originamos toda a miríade de coisas que temos aí. Então, essa centelha divina, que eu sou, que me anima, portanto. Então, vamos imaginar, mesmo que eu não acredite nisso, ainda assim, aqui, existe essa emanação que veio lá da fonte, que nós podemos chamar de alma, se assim o quisermos, ok? E parte dessa alma, ela se projeta nesse avatar que eu sou, que nesse momento recebe o nome de Roberto, João, Pedro, Paulo, Maria, aí não importa, né? Então esse avatar que está aqui, esse avatarzinho, o Robertinho aqui de novo, que mora numa casa, que tem um gato, o Érico, que tem
Sinto muito, Benjamin, hoje o Érico está com a gente, então é nosso gato, né? Enfim, que tenha todos uma série de coisas aí, são manifestações. Isso aqui nós podemos chamar de um eu inferior. E aqui nós poderíamos chamar de eu superior. Quem não acredita nisso se vê alijado dessa conexão, mesmo que ela exista. E ela existe. Mas ainda assim, essa pessoa está se sentindo separada dessa formação aqui. Então, essa nossa conexão, a conexão com a fonte, ela se dá quando esse avatar, quando esse pequeno avatar consegue fazer o link com aquilo que nós chamamos de eu superior. E aí se torna um co-criador consciente. Nós podemos nos tornar co-criadores da nossa existência. Toda vez que eu vou aliando as minhas vontades, os meus desejos, os meus quereres, aquilo para que vim. E aí é bem interessante, a gente precisa ter essa compreensão de por que é que veio a vida. Primeiro que nós estamos aqui a serviço. E a própria palavra serviço, para quem já participou do projeto Integração, que é um trabalho bem bacana que nós fazemos de forma presencial por hora, o serviço, esse vício, essa vitalidade do ser, daquilo que eu venho manifestar na matéria, esse ser que eu venho manifestar. Então, toda vez que esse pequeno avatarzinho, Roberto, aqui, consegue fazer essa conexão com o eu sou, com aquilo, eu vou alinhando o meu fazer, a minha vida aqui, esse propósito de existência, à vontade maior, à vontade do todo, à expressão do todo. E aí a gente costuma dizer assim, nossa, minha vida está fluindo agora. E exatamente isso que acontece, esse fluir. Então a gente começa a ter vários tipos de informação que vão facilitando. Mas e como é que se propicia, como é que facilita esse tipo de conexão do eu superior com o eu inferior? Como é que vai amplificar isso? Como é que vai fazer essa conexão? Essa conexão, ela se estabelece quando eu começo a desenvolver, a me tornar consciente aqui. Lembra da escala que eu falei, da escala de Hawkins? Dos atributos de alma, desse eu superior, de energia de alma, é amor e alegria. A própria chama, a trina, nossa centelha, ela tem um dos seus aspectos, que é o rosa e tal, que é o amor, a sabedoria e a vontade de poder. Toda vez que eu vou atuar, e não é esse amor de dependência, esse amor carentão que nós normalmente manifestamos aí, é um amor que transcende. Por quê? Se tudo é emissão daquele todo, tudo que o próprio mestre disse lá atrás, se você fizer qualquer coisa para o seu irmão, para qualquer outro, é a mim que você faz. É a isso que ele se referia. É essa consciência. E essa consciência. E eu não estou falando de religião aqui, eu estou falando do mestre. Eu diria assim, me considero muito mais espiritualista do que qualquer coisa. Porque muitas vezes a religião, ou qualquer religião, ela restringe, ela bloqueia, ela impede às vezes a expansão de consciência. Que é aquilo que justamente a gente precisa para ir além. Para ir além. Né? Então veja, como é que eu acesso, portanto, ao amor e à alegria, que são emanações do nosso eu superior? Aí vem uma compreensão do que é que eu posso fazer para me conectar com aquilo que eleva a minha frequência, eleva a minha vibração, e com isso a minha experiência de vida vai aumentar. Então tudo aquilo que eu faço com alegria, com disposição, tem a ver. Então essa é a primeira sacada. Fazer as coisas com alegria. Com alegria. É uma manifestação amorosa. A alegria. Então tudo aquilo que eu faço, coloque alegria, coloque disposição, coloque entusiasmo.
entre as várias opções daquilo que você tem para fazer no seu dia a dia, o que é que te deixa mais ligado? Esse é o aspecto que a gente deve buscar. E esse entusiasmo, isso é bem interessante. Entusiasmo. A palavra entusiasmo, ela vem do grego em dentro, tus, que vem de theos, asmo, sopro. É o sopro divino dentro de você. Então, quando você está entusiasmado por qualquer coisa, você está manifestando Deus nas suas ações. Está manifestando o todo, está manifestando a inteligência infinita. Olha que incrível que é isso. Olha que incrível. Então, o primeiro aspecto que nos orienta, o que facilita as nossas escolhas para elevar a sua vibração, faça aquilo que te dá alegria. Por menos que seja. Óbvio, tem momentos, não, hoje eu não vou trabalhar porque isso não me dá alegria, eu vou ficar assistindo televisão e tal. Aí entra a responsabilidade do adulto que você precisa responder a isso. E precisa fazer isso. Então, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas assim, dentro do teu trabalho, o que é que você pode fazer com alegria? O que é que você pode fazer com disposição? O que é que você pode fazer com tudo isso que há condições de? Então, esse é um primeiro aspecto. Segundo, a nossa conexão. Conexão com pessoas que têm uma vibração, que têm uma consciência similar à minha. Você junto, você tem mais força, você tem mais potência, você cresce mais, você evolui mais. Então participar de determinados grupos sim é evolutivo, facilita a nossa vida, nos eleva a nossa frequência. Então determinadas coisas que você talvez não pertença mais, deixa para lá, deixa de lado. Então esse é um aspecto extremamente importante, conectar. Entrar em contato com a natureza. A natureza é outra manifestação do divino. É uma outra manifestação. É uma manifestação aqui eu tenho uma bela orquídea, não sei se vai aparecer, não virou o suficiente. Desse lado de cá, vamos ver. Aí tem muita luz talvez, mas veja, aqui no meu consultório, olha que bela manifestação divina, que é isso aqui. E ela floriu aqui no consultório mesmo e está com alguns botões ainda para abrir. Então isso aqui é algo incrível, incrível, incrível. Não é incrível isso? Vamos deixar de lado a orquídea. Então veja, essa manifestação na natureza, nós entramos em contato. Imagine você, nós carecemos, pelo menos aqui na nossa região, de grandes árvores e tal. No sítio que nós temos lá, uma chácara que nós temos, existem pinheiros incríveis lá. Até agora, nesse final de semana anterior aí, estivemos com o meu filho e tal, nós fomos visitar um pinheiro fantástico. Sabe Deus quantos anos tem aquele pinheiro? É imenso, deve ter entre 40 e 50 metros de altura, é uma árvore gigantesca. Precisa de pelo menos 3 pessoas na base, abrindo a mão para tocar a mão uma na outra. Então, essa é uma árvore portentosa, incrível. Imagine a frequência, a vibração, a energia que tem um ser desses, um ser vivente desses. E veja, o reino vegetal é o que melhor serve ao todo. Nós ficamos escolhendo. Isso eu não quero fazer, aquilo. A planta só serve. Qualquer que seja a planta, ela só serve. Está aí à disposição. Então, entrar em contato com a natureza é fantástico. Algo bem incrível que a gente deve fazer. Evidentemente, a oração e meditação. E muitas vezes a gente confunde oração e meditação, inclusive. Veja, esses aqui são elementos para a gente silenciar. Nós somos uma humanidade muito barulhenta, inclusive, muito barulhenta. Às vezes entra no carro, automaticamente já tem rádio ligado e tal. E cadê o silêncio? Você chega em casa, alguém que está, de repente, que mora aí sozinho e tal, liga a televisão para não me sentir sozinho. Ué,
Há uma consciência ali, a sua, que está em contato com uma grande consciência. Mas se há essa dificuldade de lidar com o seu próprio silêncio, como é que fica isso? Como é que fica Então, isso? oração e meditação fazem esse trabalho de silenciar, de baixar nossa rotação. Outro aspecto que é a música. Cuidado com o tipo de música. Música é uma frequência evidente. O que é que ela está estimulando em você, essa música? E aí é um outro conhecimento que existe, a questão dos chakras. Não é chácara lá de terra. Chakra que são esses vórtices de energia no nosso corpo. Nós temos 7 principais. Tem centenas de outros, mas 7 são fundamentais. Nós temos o primeiro chakra, o básico, e depois vem umbilical, esplênico, cardíaco, da garganta, terceiro olho e cada um dos chakras funciona, tem a base, é estimulado por uma frequência, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. O si está aqui no chakra da coroa, né? O chakra que determina a expansão da consciência, a iluminação. Então, aqui, quanto mais eu consigo vibrar na alegria, no entusiasmo, aqui energia de alegria e de entusiasmo chega em 500 Hz. 500 a 550 Hz, energia amorosa, energia da alegria. Então nós estamos fluindo já na vida. E você diz justamente isso, fluindo por quê? Porque a fluidez da água, dos líquidos, justamente trata de contornar obstáculos, achar um caminho de menor resistência. Normalmente nós temos uma resistência muito grande à mudança, à transformação. E eu não gosto particularmente quando se fala de zona de conforto. Por quê? Na verdade, nós como humanidade buscamos conforto. Você quer ter uma casa confortável, você quer ter um alimento gostoso, você quer ter um carro que não te deixe na mão, não te dê problemas. Enfim, nós buscamos esse conforto. Nós temos que fugir da acomodação, da inércia, dessa falta de movimento, dessa falta de atitude. É justamente isso. Então nós precisamos agir. E é assim que você expande a sua consciência, é assim que você evolui, a partir disso. Então aqui estão alguns elementos, eu trouxe aqui só 6 elementos, que vão fazer com que você eleve a sua frequência. E aí o que vai a partir disso começar a acontecer na tua vida? Isso que é bem interessante. Começam a acontecer na tua vida a partir do momento que você implementa esses elementos na tua vida e coloque seu coração nisso, coloque seu esforço nisso, pessoal, você começa a ter, a sua vida começa a entrar naquele fluxo que eu disse e começam a acontecer movimentos sincrônicos, tem coisas que vão se encaixando, tem coisas que vão dando certo. Eu pensei e aí quando você começa a manifestar determinadas coisas, nossa, eu queria tanto determinada coisa e quando eu vi alguém já me ofertou esta coisa que eu tanto queria. E aí você passa a agir já nesse momento como co-criador, como alguém que está criando a própria existência, está gestando aquilo que você deseja na sua vida. Quanto mais então não posso desejar coisa só que o meu superior determina. Não, quanto mais eu alinhar aquilo que me gera entusiasmo, mais fácil eu vou conseguir isso. Muito mais rápido eu vou conseguir isso. Muito mais rápido eu vou atingir, vou chegar até isso. Para mudarmos o mundo, é aí no interno que nós precisamos mudar. É o primeiro movimento. É no interno. E assim, evidente que eu preciso, não coloquei aqui, vai estudar, qualquer coisa que seja, vai se habilitar para determinadas coisas, vá fazer. Necessita desse, o estudo também eleva,
aumenta conhecimento. Conhecimento não é sabedoria, mas para que eu desenvolva muitas vezes a sabedoria, há necessidade de ter o conhecimento. Há necessidade de ter um conhecimento técnico, há necessidade de conhecer algo para que eu possa usar aquilo de forma segura, de forma adequada, de forma correta. Então, viver uma vida com significado é ter esse foco, esse despertar. Esse despertar da consciência, ele é necessário justamente por isso, para que a gente tenha essa expansão, para que a gente consiga fazer a conexão daquilo que eu sou com aquilo que eu quero manifestar aqui na vida. Além das coisas que a gente deve buscar, então essa conexão com a alegria, com o nosso entusiasmo em fazer qualquer coisa, conexão com pessoas que têm um pensamento que funciona no mesmo nível, mesma frequência, conexão com a natureza, conexão com música, meditação, oração, né? E por que não, até com aqueles serizinhos que estão aí para partilhar conosco de nossa existência, os nossos pets, por que não? Tem gente que ama e ama muito mais, às vezes olha a conexão e o objeto de amor que existe muitas vezes entre um humano e o seu animal, né? Então, quanto isso é incrível, tudo isso são conexões que nos levam, nos conectam à fonte. Porém, há coisas que nos afastam. Então, tudo aquilo que me irrita, que me incomoda, que me perturba e tal, enquanto eu não tenho uma consciência a ponto de olhar aquilo tudo com neutralidade, que é uma palavra bacana. Aconteceu um acidente ali na esquina e eu poder olhar aquilo de forma neutra. Eu poder ir lá auxiliar, se tem alguém que precisa de ajuda, de alguma coisa, fazer aquilo que tem que ser feito e sigo a minha vida. Sem me deixar envolver emocionalmente. Meu Deus, que desgraça, olha só o que aconteceu e tal, descabelar tudo. Você baixou automaticamente a sua frequência. Então, nós que precisamos evitar aqui no Brasil, saia de rede social que fica trazendo tragédia, que fica trazendo a nossa vida política, pública e política no Brasil, uma tragédia atrás da outra. Por que eu vou ficar assistindo isso? Não assistimos jornais em minha casa há anos. Isso tem que ser abolido. Precisa ser abolido. Sai daquilo que te faz mal. Isso é viver de forma ingênua, viver numa bolha e tal. Não. É viver com consciência da escolha daquilo que eu quero vivenciar. Teve um filme lá que estava retratando violência e tal. Ok, mas o filme você escolheu e tal, ele traz uma temática que de repente interessa, você viu, quem sabe aprendeu alguma coisa. Eu gosto muito de dramas, enfim, até porque isso tem muito a ver com o trabalho da gente. A vida às vezes é um drama, mas ela pode ter um final feliz. Pode ter um final feliz quando nós elevamos a frequência. Isso pode ser construído de uma forma amorosa, moral, ética. Viva uma vida então com ética, faça ao outro aquilo que você quer receber. Então essas tudo são formas. Evite então coisas que baixam a sua frequência. Automaticamente você sabe que se você for assistir um jornal, que vai ouvir determinadas coisas lá, aquilo vai te irritar, vai te tirar do teu centramento. Não faça, não faça. Vá fazer coisas que elevem a tua frequência. Daí você está dizendo até para o seu interno, para o seu eu superior, para a sua centelha divina, é mais disso que ele quer, então é mais disso que nós vamos dar para ele. E aí a tua vida vai começar a ser vivida com mais significado, com mais importância, mais conectado. Faz sentido para você tudo isso? Se faz sentido, comente aí embaixo. Roberto, não concordo com nada disso que você disse, você está viajando e tal. Pode ser, pode ser. Eu acredito piamente em tudo isso. Esse está no meu nível de crença. E aí é outro aspecto, que quem sabe para que eu evolua, dê um passo além, eu preciso mudar.
Se aquela crença que me sustentou até hoje não me serve mais, troque! Troque de crença, está na hora. Está na hora. Siga adiante. Deixe isso. Mude. Então, assim, esse é outro aspecto que é bem importante. Vai sempre reavaliando as suas crenças. Vai vendo se essas crenças, elas ainda têm conexão com a tua vida, fazem sentido para você. E sorva a vida, como esse chá aqui, mas sorva a vida como um alimento, como nutrição para esse avatar, mas também para o espírito. Porque tudo aquilo que você evolui, e isso é interessante sistemicamente, inclusive, tudo aquilo que você, indivíduo, evolui, você está contribuindo para que os seus irmãos, a sua família evolua também. Eu costumo às vezes dar o exemplo como se fosse uma sala de aula. Chega um diretor e pergunta: turma tal, o quinto ano B, é bacana, é uma turma legal, funciona bem, é melhor que o quinto ano A, como é que é isso? Aí ele quer saber, na verdade, qual a média daquela turma. Aí o professor fala: não, essa aqui é uma turma até interessante, é 7,7 a média deles. Tá, estariam todos aprovados. Mas a gente precisa entender que para ter esse 7,7, teve o Joãozinho que tirou de repente 4, teve a Maria que tirou 3, teve a Cláudia que tirou 98. Então, todas essas notas, os que tiram as maiores notas, maiores frequências, elevam a nota daqueles que tiraram as menores frequências. É assim que nós, como humanidade, evoluímos. Então eu preciso cuidar da minha frequência, porque eu acabo, sim, auxiliando os irmãos, irmãos de vida, a crescerem e evoluírem comigo também. Tá ok? Grande abraço, fiquem bem, gostar, compartilhe, se inscreva e comente aí embaixo as suas ideias, o que é que veio, que ficha que caiu ouvindo de repente tudo isso, o que é que você pode implantar na sua vida a partir disso, tá bom? Grande abraço e fiquem todos muito bem.